pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estufamento de placas cerâmicas de piso. Olha esse vídeo aqui para você ver sobre o que a gente vai falar hoje. Então, vou dar play aqui para vocês e acompanhem comigo. Olhem essas placas cerâmicas, né? Começa com um barulho e aí a gente vai ver o que vai acontecer aqui e vai falar nesse vídeo as possíveis causas, né? Se tem algum problema estrutural, algum risco. Então, olha aqui, olha, esplacou toda essa região e propagou pela sala inteira, né? Mais um outro videozinho aqui para vocês, ó. Presta atenção nessa região aqui, ó. Os pisos desplacando, né? E vai instalando, instalando, instalando. E esses vídeos aqui aconteceram de dia, né? Mas pode acontecer durante a noite, durante a madrugada. E nesse vídeo a gente vai explicar para vocês as causas disso, né? As prováveis causas. Muito bem, pessoal. Então o vídeo de hoje é sobre isso, né? Piso estufando e estourando sozinho, né? O piso cerâmico pode explodir, né? Porque é um tipo de explosão isso, né? Faz muito barulho, sobretudo quando ocorre na madrugada, assusta as pessoas, né? Então fazem com que elas fiquem preocupadas sobre a sua segurança. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre se isso tem algum risco estrutural. Vamos falar as causas, por que isso ocorre e como a gente resolve, né? Uma vez que ocorreu, o que a gente vai fazer para solucionar esse problema. Então veja aqui, pessoal, mais algumas imagens. Se você chegou até esse vídeo, pode ser que isso tenha ocorrido com você, né? Então, se você se identifica com uma dessas figuras aqui, fica até o final do vídeo que você vai entender as razões disso acontecer. Então vamos começar falando aqui, pessoal, sobre como ocorre, né? Então a gente precisa começar o nosso vídeo, pessoal, deixando claro que são várias as razões que podem causar, né, um piso oco, um piso que desplaca, que você vai andando em cima, vai arrastar um móvel, acaba trincando, rachando. Isso pode acontecer por mau assentamento, pode acontecer por utilização inadequada do material, mas quando ele desplaca assim do nada, que vem instalando, né, isso geralmente está associado a um fator em específico, que é um fator de deformação térmica. Então, as deformações térmicas, térmico é deformação em razão da temperatura, quando você esquenta o material, ele dilata, quando você resfria, ele contrai. Então, isso ocorre em razão das deformações térmicas que promovem deformações diferenciais que resultam no deslocamento relativo entre os componentes. Você vai falar, Douglas, eu não entendi nada, mas calma, eu vou te explicar. Só continuando aqui, ó, a existência de limitação ao deslocamento gera tensões mecânicas que podem exceder a capacidade resistente dos componentes, provocando o rompimento brusco, que é a ruptura. Então, o que acontece? A gente tem um substrato, que é a laje, é o piso, o contrapiso, né? Esse substrato, quando ele esquenta, ele se deforma, então ele expande. Quando ele esfria, ele contrai. Então, quando ele se deforma, ele expande. Quando ele resfria, ele contrai, diminui de tamanho. Só que sobre esse substrato, então isso aqui é a laje ou contrapiso, a gente colocou o piso, a cerâmica, certo? Então o que acontece? Quando a parte de baixo ela expande, a parte de cima está grudada, então ela vai expandir também. Aí a parte de baixo ela vai resfriar, a parte de cima vai resfriar também. Então o que acontece? É um movimento de vai e vem todos os dias, né? Durante o ciclo de durabilidade do material ocorre isso. O que acontece? Existe um momento, em razão das falhas de assentamento que a gente vai falar aqui nesse vídeo, que essa capacidade de dilatar e contrair, ela é prejudicada, geralmente por fadiga. Então o que acontece? Ele expande e contrai, expande e contrai. Vai chegar um momento que o piso, né, o sistema como um todo, vai perder a sua capacidade de resistir a essas deformações. Então o que acontece? Expandiu, aí ele contraiu embaixo, só que em cima não conseguiu. Ele desplacou. Então é esse movimento que faz, ó. Expandiu a parte de baixo, beleza, expandimos. Aí a hora que ele voltou, ele contraiu, o piso soltou, né? Então isso está relacionado à deformação térmica, então deformação em razão da temperatura, que gera esse deslocamento de vai e vem. Uma hora o piso não suporta mais, mas pode ser que ele deixe de suportar por algumas patologias, alguns defeitos que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, para a gente dar a introdução aqui ao nosso bate-papo, eu não vou ser muito técnico nessa parte, mas eu quero que vocês entendessem o seguinte, ó. Os materiais eles têm deformações diferentes. Então, o piso ele se deforma de um jeito e o substrato, ou seja, o concreto, o contrapiso, se deforma de outro. Então, um se deforma mais, outro se deforma menos, né? Então, vai acontecer um desencontro de deformação. Então, dá uma deformação diferencial, isso tende a soltar o piso quando ele está assentado de forma inadequada e não tem previsto em projeto as deformações, acaba desplacando. Daí que surge um personagem, um fator muito relevante para a gente considerar no nosso projeto de piso. Então veja, a gente tem o material, ó, geralmente a gente vai usar o rejunte, a gente vai usar o piso e vai usar o concreto, certo?
uma laje ou um contrapiso. E existe uma coisa que se chama coeficiente de elasticidade. Aqui o menor deles é o rejunte, que está em MPa. GPa é muito maior que MPa, então o rejunte ele é molinho. Quanto menor esse coeficiente, significa que ele é mais mole, ele tem mais capacidade de se deformar. Vou te dar um exemplo, a borracha, você pega a borracha mesmo de apagar lápis, então você pega uma borracha e se aperta, ela se deforma. Por quê? Porque o coeficiente de elasticidade é pequeno. Agora, se você pega um copo de vidro, você não consegue apertar. Mesma coisa, um copo de plástico você consegue apertar. Então, o rejunte é para conseguir apertar. É claro que a gente não vê isso a olho nu, mas ele tem que ter essa capacidade de deformação para acomodação dos esforços resultantes da variação térmica. Eu vou te explicar como isso acontece. Uma outra coisa antes da gente avançar que eu queria te deixar essa informação é que o piso cerâmico ele tem um coeficiente de dilatação térmica de 6, aqui é 6 vezes 10 a menos 6 dividido por grau Celsius, mas aqui ele é 6, o que importa é esse 6. E o concreto tem 12. Então, se a gente varia uma temperatura, os dois objetos têm a mesma dimensão. Se a gente varia 1 grau Celsius, a disposição de variação de dimensão é muito diferente. O concreto ele varia muito mais a sua dimensão. O piso não varia tanto, então por isso que a gente precisa prever o rejunte, para o rejunte conseguir equiparar essa deformação térmica. Você entende o que eu estou falando? Então, o concreto que está embaixo ou o contrapiso ele se deforma muito, ele ficou grandão. O piso se deforma um pouquinho, então eu preciso de uma coisa a mais para acompanhar essa deformação. Essa coisa a mais é o rejunte, a gente vai falar sobre a importância dele. Então, se você não sabe o que é o rejunte, né? O rejunte é isso daqui, ó. É essa parte aqui que você passa depois que você fez o assentamento do piso. Muita gente negligencia, né, a qualidade do material de rejunte, achando que é só para tampar, para não entrar poeira, ou só para ficar estético. Há quem utilize ainda rejunte feito de forma inorgânica, de forma artesanal, que não cumpre as especificações técnicas exigidas para ele. Então é importante você entender qual a relevância do rejunte, eu vou te explicar adiante. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar entender o que acontece. Então aqui a gente tem o Sol simbolizando que vai esquentar, vai aumentar a temperatura, portanto os componentes vão expandir. Então veja, a gente tem um piso, e isso aqui é um rejunte. Embaixo a gente tem a laje, o contrapiso e as paredes, tá? Então o que acontece? Um primeiro erro que a gente vê aqui é a ausência de espaço entre a parede e o piso. Isso aqui é um problema comum, tem que ter esse espaço para acomodação das deformações. O que significa acomodar as deformações? Significa que quando o piso expandir, ele não bata na parede, porque se ele bater, ele vai erguer. Se ele for expandir, ele bater, ele vai erguer, igual a gente viu no vídeo, né? Ele não faz assim porque ele está tendo a sua deformação prejudicada. A gente precisa deixar ele expandir e contrair. Então, o primeiro erro que teria aqui seria essa ausência de rejunte no perímetro, no encontro com a vertical, tá certo? Mas, mais do que isso, a gente quer explicar para vocês como é que é o processo comum, né? Pode ocorrer tanto com resfriamento como aquecimento, mas a gente vai dar o exemplo aqui do resfriamento para que vocês entendam. Então veja, aqui essas linhas vermelhas demarcam a posição inicial da nossa estrutura, tá tudo certo, o que acontece? Vai resfriar. Quando resfria, a estrutura ela contrai, né? Porque quando esquenta ela dilata. Então veja, aqui a gente resfriou, ocorreu então a contração dessa laje, essa viga que contraiu, fazendo com que a parede ela encurtasse. Então tem uma laje, ela esfriou, ela encolheu um pouquinho, a parede estava aqui, ela veio para cá. A outra parede também veio para cá, o que a gente mostra neste desenho aqui. Veja que o rejunte ele diminuiu, porque o rejunte, a função dele é ser uma mola. Ele acomodar as deformações, é isso que significa acomodar. Então ele diminuiu. Ele diminuiu, acomodou, nada se rompeu, certo? O piso também, como esfriou, o piso também diminuiu. Só que o piso, lembra que ele tem metade do coeficiente de dilatação térmica? Significa que ele vai diminuir menos do que a laje. Então, para acomodar essa diminuição, a gente coloca o rejunte para suprir essa diferença de dilatação térmica, certo? Muito bem. Então, aí depois esquentou, a gente voltou à posição inicial, nada aconteceu, não houve rompimento. Qual é o problema, pessoal? O problema ocorre assim, ó. A gente usou um rejunte de forma inadequada, um rejunte muito rígido, ou seja, é um rejunte que não se deforma. Ele é como se fosse vidro de rigidez, no sentido da rigidez. Ele não se deforma, é muito duro, né? Então, o que acontece? Ocorreu a mesma coisa, a gente resfriou, a parede veio um pouco para a direita, que estava do lado direito, a outra veio para a esquerda, fazendo que o piso ele haja para subir aqui, ó. Haja para subir, haja para o desplacamento. Por quê? Porque aqui agora não é mais aquela mola, né? Mola. Então, o piso também encolheu, também se deformou, mas como a contração da laje ou do sistema como um todo foi muito maior, ocorreu uma tensão aqui. Isso aqui teve que desplacar
porque não conseguiu acomodar a deformação, certo? Então, o que eu quero que você perceba? Esse desplacamento que ocorre de forma abrupta, esses estalos significam que está havendo deformação térmica e o piso não está aguentando, está desplacando, então faz tac, desplacou um piso, um pouquinho, desplacou, desplacou. Isso se deve, sobretudo, em razão da não acomodação das deformações, como eu falei para vocês. Então, houve um rejunte inadequado, não houve previsão de rejunte nas bordas, né? Preciso que se deixe uma junta de dilatação. Na verdade, se chama junta de dessolidarização, mas a gente não vai entrar nesse mérito. O importante é que no encontro com a alvenaria, ou seja, com a parede, você deixe para ele conseguir fazer as deformações. Mas muita gente comenta, nossa, eu acabei de assentar o piso, será que já teve a fadiga? O que é a fadiga, pessoal? Sabe se pegar um clipe? Você vai e vem, uma hora ele rompe. A mesma coisa acontece aqui, você vai e vem, uma hora ele rompe. Aí você fala, mas eu acabei de assentar. Então pode ter sido que, mesmo assentando com um rejunte adequado, a aderência entre o piso e a laje ou o contrapiso não foi feita de forma adequada. Então, ainda que haja essa acomodação, beleza, você preveu o rejunte ok, você fez a previsão também aqui nos cantos, tá ok, tá se deformando bacana, só que tá muito soltinho, não houve aderência, vários pisos estão ocos e tal. Então, quando ele vai e quando ele vem, os pisos, como eles estão ocos, uns se empurram e aí eles levantam. É essa a causa, né, do desplacamento. Então, assim, se você está preocupado, não há um problema estrutural associado a esse estalamento e a esse desplacamento dos pisos. O que ocorre, por outro lado, espero que você tenha entendido, é uma não acomodação das deformações térmicas, certo? Agora, como que resolve isso? Invariavelmente você vai ter que substituir todo o piso, inclusive a argamassa que ficou. Ah, mas desplacou, só vou... Não, tem que tirar toda a argamassa novamente e refazer, reexecutar o piso, tá certo, pessoal? Bom, então já que você vai ter que reexecutar, eu vou te dar algumas dicas agora para você ficar ligado e não ter esse prejuízo novamente. Eu vou passar aqui de forma rápida. Então, a primeira coisa, a gente precisa prever a junta no perímetro, aquela junta que vai colocar aqui no canto, né, para acomodar melhor as deformações. Então, a gente tem problemas associados ao rejunte, problemas associados ao assentamento e problemas associados ao piso cerâmico. Esse aqui é mais difícil de acontecer. Então, vamos lá. Ó. Associado ao rejunte, você pode ter previsto uma espessura incorreta. Então, você previu corretamente o rejunte, é um material legal, só que ele está muito fininho. Se ele é maior, ele consegue deformar mais, né? Claro que eu estou exagerando, você não vai fazer um rejunte dessa espessura, né? Mas ele vai conseguir, você concorda que ele vai conseguir deformar mais? Agora, se ele é pequenininho, se ele deforma menos. Como que você vai definir isso? O fabricante do piso que você comprou, ele tem um manual, lá vai estar previsto qual que é a espessura prevista para o rejunte. Aí você vai colocar de forma, né, de acordo com o fabricante. Até porque para você depois poder cobrá-lo se for o caso. Falou, eu coloquei da forma correta e mesmo assim desplacou. E aí, né? Então você tem que executar da maneira correta. O material a gente já falou, é inadequado, né? Se for muito rígido ele não vai absorver as deformações. Agora, problemas associados ao assentamento é o que é mais comum, tá? Então o que pode acontecer? Tempo de cura da base não respeitado. Então quando você faz o contrapiso, é muito comum na obra, no dia a dia, o pessoal faz o contrapiso num dia, daqui 2 dias, só porque parece seco a pessoa assenta. Então isso é um problema, tem que esperar no mínimo 14 dias do contrapiso para que saia toda a água, senão vai ficar vazios depois e vai desplacar. Então é importante respeitar esse tempo. O tempo de cura para rejunte. Então também é preciso que se espere. Depois que você esperou os 14 dias, assentou o piso, você vai esperar mais 3 dias para passar o rejunte. Ah, mas aí vai ficar muito demorado. Mas pensa, pessoal, tem um problema depois de patologia, ter que refazer tudo, vai dar muito mais dor de cabeça. Então faça com calma, faça um planejamento para fazer e para durar 30 anos o seu piso e não ter dor de cabeça. Tempo da argamassa em aberto acima do limite. Sabe quando você pega lá aquela desempenadeira deitada e abre a argamassa? Deixar muito tempo. Quando você coloca o dedo na argamassa, ela já não está tendo aderência, já não está grudando. Então vai ficar muito, muito fofo, né? E vai desplacar com facilidade. Ausência de aplicação do tardós. Tardós é o verso do piso, é a parte de trás, tem que passar, né? A norma prevê acima de 900 centímetros quadrados, o que dá lado de 30 centímetros para você passar também no piso, é o que se chama de colagem dupla. Mas se recomenda que faça, ainda que não haja essa previsão. Então tem que passar no tardose, e quando for fazê-lo, é preciso que se coloque de forma paralela os dentes. Eu vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouco, vocês vão entender. E também é importante que você tire a sujeira do tardose. O piso, quando ele vem com uma sujeira branca, é um engobe, você precisa limpá-lo, porque senão você vai colocar a argamassa no pó e não vai grudar, não vai dar aderência, certo? Aplicação cruzada dos cordões. Isso aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem que não é para se fazer dessa forma. Aliás, eu vou mostrar um videozinho para vocês entenderem como é que isso funciona. Agora, em relação ao aceitamento, mais ou menos aí são os problemas associados. E o piso, né, que o material não atende às resistências mínimas de tensão mecânica.
Então, um piso ele tem que resistir a uma certa tensão mecânica, não é para quebrar facilmente, né? Ainda que haja essa deformação, não é para ele sair estourando, né? Então, pode ser que o problema também seja no piso, mas o mais associado é a ausência de rejunte, ou a espessura inadequada do rejunte, ou material inadequado, ou todos esses problemas associados ao assentamento. Então, eu peguei um vídeo aqui para mostrar para vocês a importância dos cordões, né? Por que a desempenadeira é dentada? Veja rapidamente aqui, ó, que ele vai mostrar um esqueminho que eu achei bem interessante para que vocês entendam. Ó. Quando você coloca a cerâmica, você vai, ó, afundar os cordões, vai fazer um movimento de vai e vem, tirando o vazio, ficando totalmente preenchido, certo? Então essa é a ideia de usar desempenadeira dentada. Dando continuidade aqui, pessoal, então vamos colocar aqui o laser. Deixa eu colocar o laser, aí. Então a gente vai colocar em paralelo, ó. Se no piso está nessa direção, se no piso está nessa direção, isso aqui é o taro dós do piso, no local que a gente vai assentar tem que estar na mesma direção. Nada de fazer em cruzado, tá? Isso era uma previsão das normas anteriores, da década de 90, mas isso não se justifica mais. Se percebeu, através de ensaios, que fazendo de forma paralela você minimiza o volume de vazios, garantindo uma maior aderência. Lembra que eu tinha falado da limpeza do taro dós? É isso aqui, pessoal. Então esse engobe é importante que se limpe, tá? Limpar o taro dós para garantir a aderência. Quem quiser se aprofundar, eu recomendo a norma 13.755, que fala aqui da largura mínima dos dentes, né, da desempenadeira. Então, dependendo da área que você for assentar, então, ó, placas, por exemplo, de até 400 centímetros quadrados, a largura mínima dos dentes é 8, né, 8 milímetros, e a altura é de 6, tá? Então, pode ser uma camada única, emboço apenas. Então, aqui você consegue se aprofundar se for o caso. Outros cuidados aqui rapidamente, pessoal. O tempo máximo da argamassa pós-misturada é de 2 horas e 30, tá? Então nada de fazer argamassa de manhã e terminar à tarde. Após espalhar na base e no tardós, ou seja, na parte de trás do piso, tem que aplicar imediatamente e também tem que lembrar de umedecer o substrato, ou seja, passar uma aguinha no contrapiso para garantir a adesão. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Um abraço, pessoal, espero ter ajudado e até a próxima.